Olá! Nessa aula nós iremos aprender a trabalhar com o PIC 18F452 com o timer 0. Para isso nós iremos analisar o diagrama em bloco do modo 16 bits, mas vale a pena lembrar que esse PIC possui a seleção de dois modos para o timer 0, sendo 8 bits e 16 bits. No caso nós daremos uma ênfase nesse exemplo para o modo 16 bits. Vamos dar uma olhada no diagrama em bloco para compreender a respectiva função dos pinos para a seleção correta e programação do modo 16 bits do timer 0 deste PIC. Aqui nesse trecho nós temos aqui T0CS, que é o chip select do timer 0. Quando ele está em 0, nós temos a frequência interna ou ciclo de máquina do nosso PIC que irá trabalhar no modo 16 bits. Quando temos ele em 1, nós temos sim uma entrada externa para temporização. E essa entrada externa é um evento, pode ser, por exemplo, um botão sendo pressionado. Logo em seguida, nós temos aqui a programação do prescaler dele. Significa quantas vezes haverá um retardo nesse tempo de entrada de ciclo de máquina dele. Então, nós temos uma tabela no datasheet que especifica os prescalers disponíveis para esse módulo de 16 bits, que varia entre 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256. E uma vez estando selecionado a configuração que eu quero do meu prescaler, é necessário ativá-la. E quem vai estar ativando, no caso aqui, é o PSA. Estando em 0, o prescaler está ativado. Em 1, você tem o próprio ciclo de máquina, passando, no caso, sem retardo. Bem, para a contagem necessária do tempo que eu desejo, é necessário fazer a carga dos meus registradores, do timer 0 da parte baixa e da parte alta. Vale a pena lembrar que nesse diagrama em bloco nós observamos que nesse PIC o timer não é recarregável, ele não tem a função reloaded. Bom, vamos entender um pouco melhor o registrador, o intcon do timer 0, para que nós possamos fazer uma configuração dentro de um exemplo para que esse timer venha a funcionar em 1 segundo. Bom, esse registrador que nós temos aqui é o T0CON, que é o timer registrador de controle desse temporizador. Vou estar falando agora o que faz cada um desses bits. Vamos começar aí, então com o bit 7. O bit 7 dele é um bit de controle, que é o timer 0 on. Como percebemos aqui, on-off é o bit de controle dele para habilitar e desabilitar o timer 0. O bit seguinte, que nós temos aqui T08 bit, vai estar configurando, que é um bit de controle também, se você está trabalhando com o temporizador timing 0 em 8 bits ou em 16 bits. 1 está selecionado para 8 bits, repare que aparece aqui timer ou contador, que é o que nós acabamos de ver aqui embaixo, que é quando eu tenho selecionado aqui o T0CS, que é a seleção do timer, quando eu coloco 1. Quando eu coloco 1, eu estou trabalhando ele como contador. Então, eu vou estar colocando um pulso em T0 CKI, ou T0 clock. Voltando aqui aos bits de seleção. Ou melhor, os bits de configuração desse registrador T0CON. Bom, o T0CS, então nós temos aqui timer 0 clock source select bit. Então é o bit de seleção aí que você tem para estar selecionando a sua fonte de clock. 0. Nós temos aqui que eu tenho, né, a fonte interna dele, que no caso provém do cristal, mas trabalha-se com frequência de máquina, porque é dividido por 4 o valor do cristal. E temos aqui, quando selecionado em 1, não é, a transição ou uma contagem de um evento externo. O próximo que nós temos, T0SE, vai estar aqui nos dizendo em 0, ele incrementa por borda de descida, e 1
por borda de subida. O PSA, como eu havia dito, ele é responsável aí pela seleção da utilização do pré-scaler dele. Então é um bit de pré-scaler. Quando está em 1, não se utiliza pré-scaler. E a cada alteração do pulso de clock, ocorre o incremento de uma unidade nos registradores de contagem do temporizador. Quando está em 0, aí nós temos a utilização do pré-scaler na etapa de saída. Bom, aqui o T0 S2 até o T0 PS0, nós temos aqui os bits de seleção do pré-scaler que é ativado pelo PSA. Então nós temos aqui os bits referentes a cada uma das reduções, de 2 até 256. No nosso caso, nós vamos trabalhar aí com uma redução no pré-scaler de 128. Bom, vamos dar uma olhada aí em como faz a carga desse temporizador. Para isso, vamos dar uma olhada em como se faz o cálculo de carga dos registradores do timer 0 baixo e do timer 0 alto que nós encontramos aqui, o L e o H. Bom, vamos começar com o ciclo de máquina. O cristal que no exemplo aqui é de 8 MB, nós temos ligados ao nosso PIC, porém ele tem um divisor interno que é dividido por 4, com isso resulta 2 MHz. Quando pensamos em tempo, temos 0,5 microsegundos. É importante guardar esse tempo aqui que nós vamos utilizar no cálculo do tempo final do nosso exemplo, que é o tempo de 1 segundo que o timer irá trabalhar. Temos o modo de 8 bits e 16 bits, lembrando que 8 bits 256 e 16 bits 65.536. O cálculo do tempo para esse temporizador, nós temos ciclo de máquina, que nós já calculamos aqui, 0,5 microsegundo, vezes o valor do pré-scaler. No nosso caso, vamos fazer uma redução de 128, multiplicado pelo modo, o modo que nós iremos utilizar 16 bits, 65.356 é o valor que será colocado aqui, menos a carga do timer, que é, no caso, o timer 0, parte baixa e parte alta. Bom, um exemplo de cálculo, tempo desejado. No caso, eu trabalhei aqui com o tempo desejado para obter o valor da carga do timer. Então, se é 1 segundo, nós temos 1000 microsegundos, que é igual a 0,5 microsegundos vezes 128 multiplicado por 65.536 menos a carga do timer. Repara aqui que eu coloquei entre parênteses, porque é necessário realizar primeiro essa operação. Bom, entretanto, nós não temos o valor da carga do timer. Preciso isolar a carga do timer uma vez que eu tenho o tempo desejado. Isolando e fazendo as operações matemáticas, obtemos na forma hexadecimal C2F7, sendo que os nossos dois primeiros dígitos aqui correspondem à parte baixa do timer e C2, que são os dois últimos dígitos, nós temos aí a parte alta de carga do nosso temporizador. Bom, vamos para o que interessa então, que é a parte de programação. Vamos entender um pouco. Aqui, partindo do pressuposto que já existe um conhecimento prévio em linguagem C, começamos aqui com o registrador INTCOM, timer 0 e F. Esse F aqui é a flag dele, porque uma vez que estoura o valor do timer dele, o que vai sinalizar que estourou ou não aquele tempo é uma flag. Uma flag é uma espécie de uma bandeira, um sinalizador. Então, o nosso timer ele tem que começar zerado. Ele não pode começar já com o tempo dele estourado. Então, o startup dele sempre tem que começar com a flag zerada. Então, a gente, dentro desse registrador INTCOM, timer 0 e F, colocamos aí 0. Aí começamos aqui a parte de configuração para ele para 16 bits com pré-scaler. O valor que foi colocado aqui em TCOM, ele foi obtido aqui do datasheet. Justamente desses registradores aqui, configurando bit a bit dele, não é? No caso aqui nós começamos com o nosso exemplo. Vou voltar aqui para cá. Com o nosso exemplo em 1. Vamos comparar aqui, Está habilitado o timer. O timer está ligado. E aqui nós vamos fazer a configuração, se eu quero 8 bits ou 16 bits. Repare que logo em seguida
nós temos o bit seguinte em 0. E assim sucessivamente. Vale a pena chamar a atenção nesses 3 últimos bits, 110, que vai configurar para 128. Vamos dar uma olhada aqui no datasheet, na parte de configuração. 128, os 3 últimos bits, 110, que equivale a 128. Voltando aqui para o microC. Tá, fizemos a carga do pré-scaler dele, a seleção dos bits do pré-scaler. Então precisamos carregar o timer agora, o timer, a parte baixa e alta. Temos aqui 0xF6 e 0xC2. Então fizemos a carga e aqui logo em seguida nós estamos inicializando o nosso port B como, na verdade aqui o tris B nós estamos configurando a porta B do PIC como saída, output. E aqui sim, quando colocamos port B, 000, estamos inicializando a porta inteira desligada. Enfim. Aqui, continuando o programa, nós colocamos uma condição C, um if, que está verificando a flag com intcom.timer0f. Que quando o timer estourar, o que nós iremos fazer? Iremos fazer o complemento do bit, no caso RB0. Aqui está escrito inverter o estado do port B, que era um programa anterior que eu estava utilizando, mas na verdade eu modifiquei esse programa colocando ponto RB0 para fazer a modificação somente do bit RB0, que logo eu irei mostrar para vocês no Proteus, no programa, no software de simulação. E aqui, como eu havia dito, ele não é auto-reloaded, ele não tem uma auto-recarga. Então é necessário estar fazendo a carga novamente para que ele venha contar esse tempo de 1 segundo. E aqui, uma vez que estourou esse tempo, é necessário novamente você apagar o quê? A flag de estouro do timer 0 para uma nova contagem. E para esse exemplo, coloquei aqui um while ficando em loop. Para acontecer esse estouro aí de 1 em 1 segundo e acontecer o nosso pisca-LED ativado agora pelo timer 0. Vamos dar uma olhada no funcionamento dele através do Proteus. Bom, aqui nós já estamos com o software Proteus, no qual eu fiz a carga no PIC 18F452. Nós veremos aqui nesse pino RB0 o LED piscando no intervalo de 1 em 1 segundo. Na play, então vamos verificar. Até o programa carregar. Tá, já está acontecendo a carga dele. Desligado. Esse tempo provavelmente demora um pouco mais, porque eu estou com outros programas ligados e o Proteus não é um software de tempo real. Mas está aí funcionando o pisca no port B RB0. É isso. Obrigado e até a próxima.